Bem-vindo ao Leadercast, o podcast para quem quer saber mais sobre liderança. Apresentação: Luciano Pires. O Leadercast chega até você com o apoio da DKT Brasil, que lidera diversas ações de marketing social para incentivar o combate às doenças sexualmente transmissíveis e facilitar as políticas de planejamento familiar. Acesse dktbrasil.com.br. E também com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Bem-vindo, bem-vinda a mais um Leadercast. Hoje converso com o Ricardo Tomzik. Este é um daqueles programas que aproveita material antigo. Olha, eu gravei uma entrevista com o Ricardo, que é presidente da AproSoja, Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso, numa inacreditável rádio de uma cidadezinha. Você vai notar os problemas de som, mas o conteúdo focado no agronegócio é sensacional. Muito bem, eu estou aqui diante de mim com uma pessoa que tem me ensinado bastante ao longo dessa viagem aqui, porque conhece profundamente o mercado, conhece profundamente essa situação do agronegócio brasileiro. E só para... é o Ricardo, mas o Ricardo, só para te dar uma dica aqui antes, né? Eu nasci em Bauru, interior de São Paulo, e muita fazenda, e a minha infância foi numa região que tinha muita presença da fazenda como todo, mas naquela época era agricultura, não era agronegócio. Era uma outra história, era um outro tempo, era nos anos 60, e o mundo era bem diferente. Depois de lá eu fui para São Paulo, virei uma figura absolutamente urbana, então hoje, diante de você, tem um sujeito que representa, eu acho que a maioria absoluta das pessoas que vão estar ouvindo o Café Brasil. Gente urbana, que vive na grande cidade, e que sabe do agronegócio através da imprensa, através daquilo que vem pela televisão, com todas as conversas ideológicas que vêm aí, adiante da gente, né? Então vamos começar aqui. Quero que você se apresente, seu nome, quem é você, onde você nasceu e o que você faz hoje. Bom, meu nome é Ricardo Tomzik, eu sou agricultor no estado de Mato Grosso e também no estado de Mato Grosso do Sul. Tenho minhas raízes no Paraná, sou nascido em Guarapuava, no Paraná. É uma região também muito rica em agricultura, minha família toda é desta raiz de agricultores. Da parte da minha mãe, imigrantes que vieram para o Brasil depois da Segunda Guerra Mundial, da parte do meu imigrantes com descendência alemã, da parte do meu pai, imigrantes poloneses, que também vieram para o Brasil um pouco antes, mas de uma maneira ou outra todos muito vinculados, ligados à agricultura. Portanto, eu nasci e me criei dentro da agricultura, como você, lá no Paraná, pequenas propriedades, é um modelo um pouco diferente, e meu pai e minha mãe, já há muitos anos, há quase 30 anos, o início dessa conversa é mais de 30 anos, foi em 1978, resolveram que tinham que buscar algo mais. Vieram para Mato Grosso buscando terras baratas, espaço, oportunidade, e definitivamente minha família se mudou para Mato Grosso em 1985, portanto há 29 anos estamos aqui. Então eu sou paranaense, mas matogrossense, muito mais matogrossense, criado em Mato Grosso. Sou formado em Direito, exerço a advocacia também, mas a minha raiz, a minha principal vocação, eu acredito que é a agricultura, e já um pouco desse agronegócio que você falou, né? Eu vivi essa transição da agricultura para o agronegócio, comecei a trabalhar muito cedo no negócio, desde os 18 anos que eu trabalho diretamente com agricultura, conheci muito de perto essa transformação daquela agricultura rudimentar, pequena, para uma agricultura tecnificada, moderna. Ouso dizer até que ajudei, dei a minha parte de contribuição para essa transformação, com um olhar um pouco diferente, uma cultura nova, que uniu a experiência familiar, todo esse DNA, e hoje estou aqui como presidente da AproSoja Mato Grosso, Associação dos Produtores de Soja e Milho de Mato Grosso, a maior associação de representação da soja e do milho do país, uma entidade de vanguarda também, que representa, espelha muito desse agronegócio e cuida muito da representatividade do coletivo. Me parece que a tua história é muito parecida com a maioria das pessoas que eu conheci aqui, né? Eu estou viajando aqui já há uma semana
E sempre que eu encontro alguém, de onde você é? Daqui? Não, não sou daqui. Todo mundo tem essa origem, vem de algum lugar, vem com alguns colonos, né? E é uma coisa impressionante, porque eu tô num lugar onde a gente encontra esses núcleos, as cidades. Hoje essa gravação está sendo feita na rádio em Nova Chavantina, que a gente olhando a cidade hoje fala, poxa, que a cidade é interessante e tudo, mas há 20, 30 anos atrás eu imagino que devia ser isso aqui. Quando seus pais chegaram aqui nessa região, o que é que devia ser, né? Vocês vieram direto para onde? Onde é que você começou? A gente veio primeiramente para o norte do Mato Grosso do Sul, né, bem na época da divisão do estado, e aí 4 anos depois meu pai comprou uma propriedade na região de Diamantino, em Mato Grosso, muito perto hoje de Campo Novo dos Parecis, que é uma cidade um pouco mais conhecida, e nos mudamos para Rondonópolis em 1985, cidade que vivo até hoje. Legal. Bom, esse circuito que eu estou fazendo aqui junto com o pessoal chama-se o Circuito AproSoja. Eu já disse para vocês o que era no começo do programa, né? Está servindo para mim como uma lição importante para entender direto, ou ver ao vivo no campo, o que é que significa esse grande agronegócio, né? O Ricardo, durante as apresentações, ele faz uma parte de introdução ali, onde ele é uma espécie de uma prestação de contas da atuação da AproSoja para os agricultores que estão ali assistindo a gente, e lá ele mostra uma série de apresentações ali. Mas eu vi uma apresentação dele que chamou minha atenção, onde se discute os 4 pilares do agronegócio no Brasil, e ali ele começa a demonstrar claramente que existe um pensamento estratégico, tem uma tecnologia envolvida, tem um pensamento de longo prazo e tem gente preocupada em fazer com que essa coisa amplie no Brasil. E que, de certa forma, mostra que a discussão ideológica da questão do agronegócio no Brasil não faz muito bem para a população brasileira. Quem olha de fora, e eu tive essa experiência agora, assim que eu entrei na viagem, eu já postei de cara a minha foto em cima de uma colheitadeira de algodão e botei exclamando, olha aqui, eu estou no maior produtor individual de soja do mundo, e o primeiro recado que entra, o primeiro comentário do Facebook que entra é um sujeito falando assim, desmatamento ilegal. Quer dizer, é impossível a gente falar de agronegócio fora dessa região sem ouvir a discussão ideológica, né? Então eu queria trocar uma ideia com você sobre essa postura de planejamento, essa postura de controle total, essa preocupação ambiental, tudo isso que eu estou assistindo ao vivo aqui. Queria que você comentasse um pouquinho com a gente aqui. Vamos lá. Muito legal esse seu ponto de vista e é muito pertinente a gente discutir legalidade nessa situação toda, né? Toda essa produção agrícola aqui de Mato Grosso, hoje, ela é uma produção legal. Não existe produção agrícola ilegal no estado, até porque, se for ilegal, não há comércio, né? Não existem barreiras comerciais para qualquer tipo de produção ilegal. Então, desmatamento legal, desmatamento ilegal. Tivemos situações no passado onde as fronteiras foram abertas, existia um incentivo do próprio governo, né, uma necessidade clara de que houvesse desmatamento, né? Tudo eram florestas, cerrados, terras aí improdutivas na perspectiva econômica, e houve muito incentivo do próprio governo federal para que se tornassem terras produtivas, inclusive para garantir a soberania, né? Terras abandonadas teriam um potencial muito grande de serem invadidas por outros povos, outras nações, e a gente não teria um controle sobre as próprias fronteiras da nação. Então, houve um estímulo para imigração, para migração dos povos do sul e sudeste aqui para essa região central, incentivos onde nos assentamentos, por exemplo, para você conseguir o título da terra, você era obrigado a desmatar, senão você não conseguia a titulação dessa terra, você era retirado e era colocado outra pessoa ali, e tudo isso criou, né, com a alteração posterior da lei, uma situação de ilegalidade momentânea, né? Então havia uma situação, posteriormente foi alterada a lei, mudou a regra do jogo, tudo que tinha sido feito passou a ser errado, e felizmente agora com a edição do novo Código Florestal, trouxemos alguma ordem para isso, né? Trouxemos alguma ordem onde foi garantido o direito adquirido, a situação da propriedade privada, daquilo que era produtivo, isso tudo agora está sob a égide de uma nova lei, uma lei coerente, uma lei objetiva, né, onde o que é certo, o que é errado, e nós, como produtores e principalmente como entidade, defendemos, acima de tudo, a legalidade. Então, a produção de Mato Grosso hoje, felizmente, é uma produção legal. Outro conceito é o conceito de preservação. Temos contato direto com produtores do mundo todo, visitamos outros países, recebemos visitas de outros países e somos orgulhosos em dizer que a nossa produção é a produção mais sustentável. E eu explico por quê. Aqui em Mato Grosso, tradicionalmente,
se preservou todas as matas ciliares, as beiras de rio, se preservou todas as nascentes, nós temos o cuidado com a água, nós temos a consciência de que o produtor é o principal interessado no meio ambiente, pois retira dele diretamente o seu sustento, né? Não o sustento da comida, mas o sustento econômico. O estado de Mato Grosso é um estado agrícola. Se nós colocarmos em risco a sustentabilidade ambiental, nós estamos colocando em risco o nosso próprio negócio, o nosso próprio patrimônio e a economia do estado como um todo. Então, se existe um estado no Brasil que produz e preserva, inegavelmente é o estado de Mato Grosso. Eu acho interessante essa discussão que você coloca aí, porque, como eu te falei, tem aquela presença da discussão ideológica que é muito pesada para quem está de longe e não está vendo de perto. E eu conversando com o pessoal aqui, eu conversei com todos os níveis. Eu comecei na Fazenda Filadélfia, que é um negócio brutal, é gigantesco, tem ali aquilo é uma indústria do agronegócio que é brutal. Mas eu saí dali e fui para um pequeno produtor. E conversei com o produtor, daquele que quando me dá a mão tá bem grossa, aquele cara que está no campo o dia inteiro e que está ali com uma terra que não é muito grande e que vive o dia todo as dificuldades. E a conversa com ele foi uma conversa interessante porque, enquanto o outro grande tem todo o dinheiro do mundo, tem todas as máquinas do mundo, o pequeno está sofrendo ali no seu dia a dia, né? E ele tem um amor pela terra dele, que foi uma coisa impressionante. Quando ele falava, eu senti, ele respeita muito aquilo que ele está fazendo, respeita a terra, ele cuida daquilo, e ele é obrigado por lei a respeitar uma certa... Então, o pessoal quando fala essa coisa que desmatamento ilegal, ele não conhece o que está falando, não sabe do que se trata e não entende como é que é as leis. Eu vou bater um papo com o Marcelo num próximo programa e nós vamos discutir exclusivamente a questão do Código Florestal, né? Você se coloca como um produtor pequeno, médio, grande, você como produtor agora, o cara que está lá, você é médio, grande, pequeno, como é que é o tamanho do teu negócio? Nos padrões de Mato Grosso eu sou médio. Nos padrões de Mato Grosso eu sou médio. E aqui a gente tem um padrão além do grande, que é o enorme, né? Então, o pequeno, médio, grande ou o enorme, né? O enorme foi o que eu vi. O primeiro que você viu foi o enorme, o segundo que você viu talvez seja o pequeno, eu sou o médio e acima de mim tem uma outra classificação entre o meu porte e o enorme, né? Mas, enfim, essa situação aqui de Mato Grosso, ela se difere do mundo também, em função do tamanho das propriedades. A gente tem muita dificuldade de logística, tem muita dificuldade de infraestrutura, como você mesmo percebeu andando aqui por Mato Grosso. Isso não impede a produção, mas retira muito da competitividade. Então, os módulos obrigatoriamente têm que ser maiores que em outros rincões aí do Brasil, mais perto dos grandes centros, mais estruturados, porque senão o negócio fica inviável. Então, a escala é muito importante para Mato Grosso. O outro detalhe é que as nossas condições de clima e solo nos permitem praticamente 2 safras por ano. Então, isso também chama a atenção do mundo de uma maneira eficiente do uso do solo. Eu te desafio, Luciano, nessa rodada que nós vamos fazer pelo estado todo, né, nós vamos estar junto aí em praticamente todas as regiões, a me mostrar um rio assoreado e para me mostrar uma área com erosão. Eu quero que você dê aqui, eu vi uma erosão aqui. Entendeu? Tamanha é a responsabilidade do produtor de Mato Grosso com a preservação do solo. Aqui praticamente 100% da área é feito plantio direto, que é uma prática de conservação de solo, né? Os nossos rios são preservados, as matas ciliares são preservadas. As que não foram, por algum outro motivo, estão sendo recompostas agora por consciência do produtor. Enfim, essa interação com a sustentabilidade ambiental também é extremamente importante para a nossa sustentabilidade econômica, né? Nosso negócio não pode bobear. Nós vivemos aqui numa condição extrema, onde produzir é muito necessário, a escala é muito grande e a gente não pode dar um passo em falso. Isso é importante. Eu fiz uma série de programas sobre produtividade, mas o meu foco era indústria e comércio, que é a região que eu vivo, né? E aqui eu cheguei e vi essa questão da produtividade sobre um outro ponto de vista, que é esse cuidado que vocês têm. Você falou que vocês vivem no fio da navalha. Quer dizer, um sujeito que entra no agronegócio, quer dizer, não é um agricultor que está ali porque ama o assunto e quer ficar... Não, é o cara que está no agronegócio. Ou seja, este é o meu negócio, eu quero fazer dele meu negócio. Ele não dá ponto sem nó e é tudo milimetrado. Eu estava vendo os caras trabalhar e como é que se pensa ali. Não tem nada em excesso lá. Nenhum insumo se gasta a mais. Aliás, tem uma obsessão em reduzir ao máximo. Quer dizer, eu quero usar o mínimo possível de insumos, o mínimo possível de semente, o mínimo possível de tempo, de combustível, de energia, tudo assim. E alguém me comentou, não sei se foi você, falando dos aviões, dos pulverizadores, e aquele cuidado do overlap que o pulverizador fazia, que antigamente ele era dirigido no olho e depois passou ao GPS.
E isso já deu um ganho de produtividade, porque o GPS ele vai, pulveriza um lado ao outro e nunca há uma sobreposição. Quer dizer, nós estamos falando em questões milimétricas que fazem uma diferença brutal. Isso é interessante, porque quando o pessoal vem me dizer o seguinte, pô, mas os caras estão jogando veneno, os caras estão envenenando, eu falo, cara, qualquer coisa que eles usarem a mais do que for possível é dinheiro perdido, né? Qualquer tempo que eles gastarem a mais é dinheiro perdido. E eu vi o pessoal contando no relógio, se eu não colher amanhã, eu vou dançar. Como é que é essa obsessão pela produtividade? É muito nessa linha que você falou mesmo. A nossa condição extrema de deficiência de infraestrutura, a nossa competitividade, ela se garante no detalhe. Então a gente não pode falhar. Aqui em Mato Grosso não perdoa falha. As propriedades são grandes, os custos são enormes e qualquer desperdício, qualquer uso não consciente ou errado de qualquer insumo, quer seja máquina, gente, defensivo agrícola, fertilizante, qualquer gasto fora do planejado ou fora do que é correto, na linha mesmo, é crucial. Então, temos um cuidado muito grande com o nosso parque de máquinas, a tecnologia embarcada nessas máquinas é muito grande, comparável com qualquer país desenvolvido. As máquinas que usamos aqui, que os agricultores americanos usam, são as mesmas, as tecnologias são as mesmas. E eu vi e andei numa delas, né? Exatamente. Até um companheiro nosso depois saiu da colheitadeira, entrou na caminhonete e falou que a colheitadeira era muito mais confortável que a caminhonete, né? E de fato porque o operador ele se cansa, então tem que ter um ambiente apropriado para a máquina render. Quem não pode parar é a máquina, né? Então tudo isso é muito parecido com o setor industrial mesmo. Isso tudo é planilhado, isso tudo é controlado, a troca de óleo de máquina, tudo isso é pensado. Isso é muito da eficiência mesmo, né? Por outro lado, né, a gente está falando de preservação, de controle, todo gasto racional, ele é um gasto que preserva a natureza também, né? Você mesmo falou defensivo, a gente gasta o que precisa. Ninguém é maluco de ficar gastando produtos que custam milhões de dólares aí, muitas vezes durante uma safra, e ficar pondo isso fora, desperdiçando. Então não existe, tudo é muito controlado. É um uso consciente, inclusive uma das pautas que discutimos agora há pouco com os nossos delegados aqui do Nova Chamantina, é que precisa montar aqui na região mais uma indústria de reciclagem de embalagem de produto agrícola. Tem 2 indústrias aqui, como a área agrícola aumentou, elas já estão tendo uma escala quase que tomada, está dando fila para entregar a embalagem, e nós vamos agora providenciar, incentivar que se construa mais uma recicladora de embalagem de defensivo agrícola. Lembrando que o Brasil é o país que mais recicla embalagem defensiva agrícola, e Mato Grosso é o estado do Brasil que mais recicla, quase 100%, 98% das embalagens de defensivos agrícolas utilizados em Mato Grosso são reciclados. Então, esse é o exemplo do bom uso e do uso consciente dos recursos. Ouvindo você falar assim, eu estou imaginando um ouvinte que está lá do outro lado e que não conhece de perto o assunto. Quando você falou, as dimensões aqui são muito grandes, é tudo grande. É tudo muito longe, é tudo muito grande, é tudo muito... Pra vocês terem uma ideia aqui, eu fui visitar a plantação de algodão e foi lá que eu andei na colheitadeira de algodão. É uma colheitadeira nova, de altíssima tecnologia, que substitui o sistema antigo que tinha 10 pessoas para colher. Essa colheitadeira sozinha vai no campo e faz esse colhimento, já compacta e solta um rolinho coberto com uma espécie de uma lona plástica ali, e esse rolinho depois é recolhido. Uma colheitadeira dessa custa R$2 milhões, uma colheitadeira. E ela trabalha 2 meses por ano. Ou seja, o sujeito investe 2 milhões para trabalhar 2 meses e a colheitadeira fica parada, estacionada na fazenda dele durante 10 meses do ano. Qualquer um que tiver um início de estudo em economia sabe o que significa você investir 2 milhões em equipamento que só trabalha 2 meses. Né? E além desse equipamento, ele tem uma espécie de uma usina de processamento ali que fica parada 7, 8 meses por ano. Então são números brutais onde qualquer erro significa uma perda total desse trabalho todo aí. E eu, nessa visita que eu fiz ao pequeno agricultor, ele conversando comigo, com maior naturalidade, e a gente estava conversando, ele falou, qual é o faturamento do seu negócio aqui? Ali eu faturo R$10 milhões por ano. Meu olho já ficou grandão, falou, 10 milhões é um baita negócio, né? Ele falou, pois é, só que 9 milhões ficam no processo. Eu gasto 9 milhões para poder faturar 10. No fim das contas, sobrou 1 milhão, que é o que eu tenho para sustentar tudo que você está vendo aqui, a minha família e tudo mais, né? Então, quando você chega no número final de um produtor desse tamanho aí, a coisa se revela muito parecida com um sujeito que tem um emprego bom numa grande capital, né?
E ele me contando que, naturalmente, assim, a gente conversando, pois é, eu tive aqui um fogo na última safra e perdi 2 milhões de reais. Como assim? Como é que alguém perde 2 milhões numa safra, né? Então, os números são sempre muito grandes, as dimensões são muito grandes, e é isso que é difícil para alguém que está de fora enxergar, né? Então, Ricardo, eu estou aqui pelas mãos da AproSoja. A AproSoja é a Associação dos Produtores de Soja, que nasceu no Mato Grosso, depois já existem várias AproSojas, inclusive a AproSoja Brasil, e eu vejo que o trabalho de vocês é um trabalho extremamente focado no treinamento, de um lado, né, o treinamento, trazer para esse pessoal dos associados as informações, o pessoal anda com o celular recebendo a cada segundo um SMS da AproSoja, contando como é que está a cotação em Chicago, vão acompanhando isso de perto, passo a passo. Mas tem um outro lado, que é um lado muito importante, que é o lado que vocês desenvolvem, que tem aquele componente político, que é a pressão para que o campo receba a atenção não só do governo, como das entidades que promovem a organização das leis, a organização dos processos, onde vão os investimentos, né? Então vocês fazem um papel muito importante aí. E eu vi que tem alguns pontos chaves que vocês estão trabalhando ali para ver se consegue destrancar o potencial do agronegócio no Brasil. Eu ouvi uma série de apresentações, vi o ministro falando, vi os economistas falando, todo mundo diz o óbvio, cara, o potencial desse negócio aqui é brutal, isso aqui dá para triplicar, quadruplicar, e só não acontece isso porque o problema está muito bem controlado da porteira para dentro, a gente já sabe como fazer, nós temos condições de fazer, da porteira para fora é que a encrenca começa, não tem a estrada, não tem a logística, as leis são uma confusão terrível, qualquer coisinha aqui você recebe uma proibição e etc e tal. Como é que é esse trabalho que vocês estão desenvolvendo aí? Que pontos são esses que vocês estão atuando para destravar a questão do agronegócio? Aliás, comece me dizendo quais são os problemas aí, como é que vocês estão trabalhando nisso? A gente, por óbvio, né, por brasileiros que somos, vivemos as realidades do Brasil. E qualquer empreendedor no Brasil sabe o tamanho da dificuldade que temos com a burocracia, com os preconceitos, né, com as instabilidades. Então, estamos inseridos nisso, com o adicional, que ainda temos que contar com a chuva na hora certa, com o sol na hora certa, né? Temos o adicional do agricultor aí. Então, realmente a entidade ela tem um pensamento muito estratégico, né? A gente tem uma responsabilidade de pensar esse negócio, de pensar esse setor 10, 20 anos para frente, né? Sabemos que as coisas não se resolvem do dia para a noite também. No Brasil e no mundo, tudo começa com a política e tudo termina na política. Essa é a primeira consciência que temos que ter, né? E a AproSoja ela tem esse papel que não é político-partidário, porém é um papel de integração, de interação do agricultor com o ente político, quer seja do executivo, quer seja do legislativo e até com o judiciário. Estamos tendo um relacionamento muito próximo, relacionamento institucional, né, onde a gente leva as demandas, as dificuldades e busca inclusive ajudar a criar soluções. Então, as dificuldades, principalmente em Mato Grosso, o ponto nevrálgico, infraestrutura. Um estado que produz 27 milhões de toneladas de soja, esse ano vai produzir 17 milhões de toneladas de milho, mais não sei quantas toneladas de algodão, mais não sei quantas toneladas de cana, enfim, 26 milhões de cabeças de gado, maior rebanho brasileiro. Então, é muita coisa para ser transportada. Sem falar que tudo isso precisa de insumos para ser produzido, esses insumos também têm que chegar aqui e as distâncias são enormes, não só internas. O estado de Mato Grosso tem 95 milhões de hectares, é um monstro, né? E daqui para qualquer porto é muito longe. É o ponto mais longe do Brasil para qualquer porto, quem sabe do mundo, né? Estamos no coração da América do Sul, então é onde se tem a melhor condição para produzir. E, infelizmente, é o ponto mais distante de qualquer grande mercado consumidor. Então, infraestrutura é a palavra-chave. E aí, para se ter infraestrutura, temos os problemas agregados. Problema de licenciamento, problema de burocracia, de falta de projeto, de falta de recurso. E a gente procura atuar proativamente nisso aí. Não que seja simples, não é simples. Mas a gente tem feito esse papel e, felizmente, estamos, passo a passo, avançando, né? Outra questão bastante complicada nossa é a questão de política agrícola, de política voltada para o setor, onde a gente busca segurança na produção, né? Aí muito próprio da situação do produtor em si, onde demandas como um seguro agrícola, né, adequado para a nossa situação, é uma demanda constante,
estamos evoluindo a passos lentos, mas estamos evoluindo, temos essa demanda já há algum tempo. O seguro que nós temos cobre a produtividade, e nosso problema não é exatamente a falta de produtividade, né? Nossos problemas aqui são falta de renda, muitas vezes. Então, a gente queria um produto mais moderno, combinado com seguro de preços, enfim, algo que fosse mais palatável e portanto, mais útil ao produtor, né? Temos a questão do próprio financiamento da produção, né? O financiamento público vem aumentando, né? Os recursos do plano agrícola vêm aumentando, porém ainda são muito pequenos, tamanha é a produção, tamanha é a demanda por recurso. Então, buscar aí a participação dos entes privados, fazer toda essa junção de capital público com capital privado voltado para o financiamento da produção agrícola é um trabalho que a gente tem feito também. Questão da segurança jurídica, né? Falamos aqui do Código Florestal, falamos da questão dos licenciamentos, os problemas indígenas, os problemas ambientais voltados aí à fiscalização, por exemplo, do correto uso dos defensivos agrícolas, da legislação trabalhista, que foi feita para a indústria e para a cidade e causa um transtorno enorme para o campo, né? Você teve condições de ver em loco, né, como é o trabalho no campo. Você me deu um gancho aqui. Esse pequeno agricultor que eu estava comentando, ele estava dizendo para mim a dificuldade que ele tem hoje com mão de obra. Ele falou, cara, eu estou arrancando os cabelos aqui porque eu já não consigo mais contratar gente como eu tinha antigamente, a mão de obra mudou, e a legislação não me permite utilizar esses caras como a gente utilizava antigamente. Então, por exemplo, chegou aqui sábado e domingo, é hora de descanso, a turma já não fica mais na fazenda, vai todo mundo embora, então eu passo o fim de semana rezando para não queimar nada, porque se eu tiver um incêndio na minha plantação, no domingo, ela vai queimar inteirinha porque eu não tenho ninguém para me ajudar a apagar esse incêndio aí, em função dessa mudança brutal que aconteceu não só na legislação, mas também no tipo de relação do empregado com o patrão, né? E são coisas que a gente não imagina, né? Fala, como é que é? Então o incêndio tem que acontecer dia útil no horário comercial. Se for fora disso, é uma confusão gigantesca. E incêndio é um caso extremo, né? Vou colocar a chuva, tem que acontecer na hora certa, a seca tem que acontecer na hora certa, porque infelizmente a nossa legislação trabalhista ela é completamente desconectada da realidade do campo, né? Temos janela de plantio, tem dia e hora para começar e terminar o plantio, tem dia e hora para começar e terminar a colheita. Nesse período chove, tanto no plantio quanto na colheita, chove muito, então os momentos que se tem para trabalhar são momentos pequenos, são pequenas janelas de sol que se abrem e você tem que pôr todo o seu potencial de trabalho naquele momento. E aí você chega numa situação que a máquina trabalhou 8 horas, trabalhou 10 horas, o operador não pode trabalhar mais. E você tem condições, às vezes, de rodar 12, 13 horas e não pode. E você não tem garantia que no outro dia vai estar fazendo sol, pode chover a noite inteira, você ficar 2, 3, 4, 5, uma semana sem trabalhar. Isso é a coisa mais comum aqui no campo, né? Das máquinas ficarem uma semana parada, quando abre o sol tem que trabalhar 10 horas e parar. Então, não existe compensação de hora, não existe banco de hora, a lei não permite terceirização das atividades fins, né? Então não se pode terceirizar um serviço de colheita, um serviço de aplicação de defensivos, um serviço de plantio, não se pode terceirizar, né? Então realmente é bastante complicado. Estamos aí falando da segurança jurídica, a legislação trabalhista, né? Temos toda a questão de biotecnologia, uma ferramenta extraordinária. Biotecnologia é o futuro da agricultura, é uma ferramenta extraordinária, reduz o uso de insumos, reduz o uso de defensivos, aumenta a eficiência do produtor, aumenta o rendimento, se produz mais com menos, né? Mas temos vários preconceitos, principalmente de mercados consumidores europeus, temos a questão da liberação das tecnologias entre países que produzem e países que compram, não acontece na mesma época, não acontece na mesma data. Então tínhamos tecnologias aqui no Brasil, temos tecnologias à disposição que simplesmente não são usadas porque se nós produzirmos com aquilo, não temos para quem vender. Que o mercado, por exemplo, chinês, que é o grande mercado comprador das nossas commodities, ainda não liberou lá. Por motivos burocráticos, comerciais, não se sabe, não se consegue entender exatamente por que dessa assincronia, né? Então, esses temas são temas que nos afligem bastante, né? A infraestrutura, a segurança jurídica, as políticas agrícolas, a questão das biotecnologias, dentre outros diversos temas aí que nos atingem diretamente, e a associação, felizmente, tem conseguido, pelo menos dentro da sua potencialidade, achar soluções para isso, e o produtor, enfim, tem podido se dedicar um pouco mais ao seu negócio.
Uma das coisas que eu mais ouvi andando por aí, conversando com as pessoas, foi assim: tá embargado. Tá embargado. Tá embargado. Por quê? Por causa do índio, por causa do mato, por causa do peixe, por causa do pássaro, por causa da rodovia, por causa da casa. Todo mundo falou para mim alguma vez: tá embargado, né? E de certa forma, a gente vê em alguns momentos que há o progresso breca por causa do embargo, o embargo não é resolvido, a coisa não consegue andar. E hoje eu tive aqui uma conversa interessante, em Nova Chavantina, falando de uma hidrovia que tem um potencial de resolver um problema seríssimo de transporte aqui. E é uma conversa de 1994, uma hidrovia fantástica aqui, que começou tudo pronto para acontecer e de repente há o embargo para tudo. E nós estamos aqui há 20 anos, completou-se 20 anos agora, a discussão continua e há um potencial maravilhoso aqui que não se desfaz esse novelo porque houve uma série de embargos aí. Me fala um pouco a respeito disso. É um problema sério, e você falou de embargos, né, e às vezes o nosso ouvinte vai falar, embargou a fazenda porque o cara fez um desmatamento ilegal. Se o cara fez um desmatamento ilegal, tem mais é que embargar a fazenda dele mesmo, nós não estamos tratando disso. Nós estamos tratando de uma rodovia federal, duas rodovias federais, a BR-242 e a BR-158, que estavam com trechos embargados, né, porque ou o componente ambiental ou o componente indígena não destravava. Obras federais, não é o agricultor que estava fazendo desmatamento ilegal, não estamos tratando disso. Estamos falando aqui, como você disse, aqui em Chavantina, de uma hidrovia que em 1994 estava pronta para começar a operar e foi simplesmente embargada, não se sabe exatamente até hoje por que motivo, e agora, nós, em 2014, com a ação da AproSoja, nós estamos começando a enxergar a luz do fim do túnel para ver quando é que nós vamos conseguir desembargar isso. Então, é muita coisa jogando contra. A coisa que eu tenho muito clara comigo é que o Brasil perde para ele mesmo. O Brasil perde para ele mesmo, né? A gente precisa ter um pouco mais de clareza nisso aí. Eu tive um exemplo interessante que alguém estava comentando. Eu estava assim, sentado na mesa tomando uma cerveja e um dos agricultores estava lá comentando comigo. Nós estávamos falando que acho que o Marcelo saiu para correr de manhã, foi correr de manhã e topou com uma queimada gigantesca. Ela teve que voltar correndo porque não conseguia respirar ali, né? E essa queimada estava vindo dentro da área indígena. Era uma reserva indígena ali atrás. E eu falei, mas quem põe fogo? Bom, os índios. Mas por que o índio põe fogo? O índio põe fogo para caçar. Ou seja, ele repete um processo cultural que tem 500 anos de idade. Já fazia isso. Quando o Cabral chegou no Brasil era assim. Na hora de caçar, põe fogo, espanta os bichos e caça os bichos. E até hoje é assim. E ele estava me comentando que o grande medo na região dele, por exemplo, que é muito próxima de uma reserva indígena, é que esse fogo passe para a área dele e pegue na área de preservação que está dentro da área dele. E ele falou, então quando isso acontece, por exemplo, se eu não conseguir reagir a tempo, tem um satélite lá em cima fotografando. E esse satélite vai monitorar a minha fazenda e vai ver que houve um incêndio na minha fazenda. No dia seguinte, os fiscais estão na minha fazenda me procurando para me interpelar por que é que eu estou incendiando uma área da minha fazenda. E aí nós vamos ter que ir lá para desenrolar, o processo é uma coisa complicadíssima, o que me diz claramente o seguinte, quer dizer, além da preservação necessária, é a responsabilidade dele cuidar de tudo que está ali dentro. Quer dizer, se o fogo vier de fora e pular lá para dentro, ele que se vire para apagar o fogo ali dentro, porque senão ele vai ter que prestar contas sobre aquela área. Quer dizer, é um jogo complicado de brigar não só contra a natureza, mas contra a lei e contra uma pancada de coisas que parece que vem para dificultar. Sim, aqui em Mato Grosso, todas as propriedades têm a sua reserva, a sua parte obrigatória de reserva legal e tem inúmeras reservas indígenas, né, e isso é recorrente. Né, todo ano os índios põem fogo nas reservas, ponto. Todas as reservas praticamente queimam todo ano porque os índios fazem isso. E é cultural e a natureza convive com isso, o cerrado precisa inclusive da queimada, é uma coisa natural do cerrado. Óbvio, não a queimada voluntária feita pelo homem, mas o cerrado, na época de seca, ele queima sozinho. Tem a combustão espontânea, materiais que se atritam, isso é da natureza, faz milhares de anos que acontece isso. Aí você vem e me fala, pegou fogo na minha propriedade, um fogo involuntário, ou um fogo colocado por um indígena, por exemplo, na reserva, que passou para minha propriedade, ou um fogo acidental ou intencional na beira da rodovia que adentrou a minha propriedade. O satélite não quer saber quem pôs o fogo, ele só quer saber que queimou. Entendeu? É desse jeitinho mesmo. O satélite fotografa, informa o agente da fiscalização ambiental, por vezes estadual, por vezes federal, ele vai e autua. Você foi até bonzinho, falou interpela. Não interpela, ele multa.
Ele multa e aí o cidadão que se vire se livrar dessa multa. Eu tenho um conhecido que teve um problema até pior do que esse. Na reserva da fazenda dele, a reserva ambiental da fazenda dele, tinha madeira. E havia pessoas roubando madeira da fazenda dele. Essa parte de preservação ficava ao fundo da propriedade, um local que o acesso era difícil. E ele descobriu que tinha madeireiros ilegais roubando madeira da reserva legal da fazenda dele. Ele se dirigiu à Polícia Civil e fez a denúncia. A Polícia Civil não fez nada. Ele se dirigiu à Polícia Federal e denunciou. A Polícia Federal não fez nada. E um belo dia o agente do IBAMA chegou lá e multou ele por estar fazendo extração ilegal de madeira. E ele está com esse pepino, 5 milhões de reais de multa e esse pepino para desenrolar. Então é absurdo, mas acontece. Ricardo, outra coisa que chamou minha atenção aqui foi o espírito comunitário que eu vejo nessa região aqui. Acho que até é uma coisa cultural, porque essas cidades aqui começaram há 30, 40 anos atrás, quando os caras chegaram aqui só tinha mato, ou seja, se eu não ajudar meu vizinho, eu morro junto com ele. E os caras abriram isso aqui no peito, e eu acho que isso, de certa forma, até pela colonização, os gaúchos vieram para cá, vieram os paranaenses, chega esse pessoal, a lemoada, a italianada, que já tem um espírito diferente e monta a partir do zero uma cidade, nasce um núcleo que tem um espírito de comunidade, né? Onde as pessoas se ajudam, né? E no trabalho da ProSoja eu também vi um foco muito grande nessa questão de despertar o espírito de liderança das pessoas, fazer com que esse espírito de comunidade se amplie para todo o estado e, quem sabe, até para o Brasil, né? Como uma forma de juntar as pessoas, porque, olha, juntos nós podemos fazer tudo muito mais, com muito mais força, com muito mais consequência, né? E vocês, quando me chamaram para falar para a ProSoja, vem aqui, seu speech não é técnico, seu speech é comportamental. Você tem que falar de liderança para a gente trazer para esse pessoal essa consciência de cidadania, né? Você é presidente de uma entidade desse tipo. A ProSoja é isso, é uma associação de produtores, né? E eu acho que esse espírito de comunidade, da cooperativa está presente o tempo todo. Como é que vocês estão tratando isso, essa questão do desenvolvimento de lideranças? O que se passa na sua cabeça? Qual é a ideia em torno disso? Luciano, a tua avaliação foi perfeita, né? O desbravamento de Mato Grosso é bastante recente no calendário, né? Mas feito justamente com muita dificuldade, né? Até hoje temos enormes dificuldades. Imagina isso 30, 40 anos atrás, quais eram realmente as dificuldades enfrentadas. Então, o exemplo que me deram lá em Gaúcha do Norte, que o pessoal montou, a cidadezinha estava nascendo lá, e que a única forma de ter comida, eles tinham que aguardar. Uma das pessoas pegava um tratorzinho, puxando lá um reboque. Esse trator levava uma semana para ir para voltar de uma cidade com os mantimentos. Quer dizer, esse era o limite que esse pessoal vivia. Sim, e não faz tanto tempo. Isso é coisa de 20 e poucos anos atrás, né? Parece que é da época da colonização do Brasil, mas é muito mais recente que isso. Isso é da minha época, né? Da minha época. Então, esse senso comunitário, ele realmente é muito presente, e em todo esse Mato Grosso desbravado pelos agricultores, é assim, né? Você vai ter a oportunidade de conhecer praticamente todo esse estado, e vai notar que a comunidade, ela é muito importante para todos os agricultores. E a ProSoja, ela nasceu em 2004, um período que o setor iniciou um processo, a vivência de um processo de uma crise intensa. Uma crise sem precedentes, onde preços desabaram, custos multiplicaram, todo mundo levou muito prejuízo ao mesmo tempo. Quando foi isso? Em 2004, 2005, 2006, a ProSoja foi fundada em 9 de fevereiro de 2005, então ela tem quase 10 anos, né? E foi um período crítico, foi um período muito crítico, e foi justamente esse senso comunitário, esse senso de mútua ajuda que criou a ProSoja. Nós precisamos nos organizar em torno da cultura da soja, que é a principal cultura de todos, porque nós estamos quebrando. Ou nós vamos nos organizar e, em conjunto, buscar a solução para esses problemas, e, em conjunto, principalmente, evitar que esses problemas retornem, né, com ações estratégicas, tudo aquilo que nós falamos dos pilares, de pensar o futuro, de fazer a visão estratégica, para que a gente possa ter estabilidade, ter primeiro viabilidade e depois estabilidade. Então, foi da dificuldade que a ProSoja nasceu. Ela nasceu dessa dificuldade, comum à história das dificuldades de todos os desbravadores. Então, nós, dentro da ProSoja, temos esse senso de união bastante desenvolvido. E a gente quer que isso se perpetue, que isso se aqueça e se perpetue. Pensamos essa entidade 10, 20, 50 anos à frente. Nós queremos ter essa entidade sempre à frente, porque já sentimos a necessidade vital
da nossa organização. No Mato Grosso não consegue mais pensar o setor agro sem organização. Por tudo que nós falamos, a competitividade que nos é imposta, o fio da navalha que vivemos. Então, se for cada um por si, cara, nós não vamos chegar em lugar nenhum e o produtor já aprendeu isso. Por que despertar a liderança? Porque a gente precisa melhorar ainda mais, né? E esse trabalho, que é voluntário, não pode ficar concentrado na mão de poucos. Um dos grandes ganhos que a ProSoja trouxe para a representação de classe é a alternância. A alternância. Ninguém consegue ser presidente da ProSoja por mais de 4 anos, que é o primeiro mandato e só é possível uma reeleição. Então ninguém consegue ser presidente da ProSoja por mais de 4 anos. E a troca constante de pessoas tem um lado positivo, que é a alternância, a oxigenação, novas ideias, novas culturas, novos ambientes. A gente procura, inclusive, circular essa troca de poder dentro das regiões do Estado, né? Se dá preferência, não é obrigatório, mas se dá preferência para cada eleição que o presidente possa ser de uma região diferente, para que todas as regiões possam ser contempladas, né? Mas, ao mesmo tempo, essa troca constante de poder, ela traz um problema que é a experiência, a falta de experiência, né? Não é fácil pegar uma entidade do tamanho que é a ProSoja hoje, para quem nunca participou, não tem o mínimo de conhecimento, fazer ela andar no ritmo e na eficiência que ela precisa andar. Então, a gente se preocupa sim com a formação constante de líderes, né? A gente tem academia de liderança, nós temos um curso constante para quem se interessar e quiser ingressar nesse ramo da representatividade, que ele possa se preparar, que ele possa se capacitar, inclusive, para ser um líder, né? E tamanha é a importância dessa visão estratégica para nós da ProSoja, que nós estamos incentivando agora toda a nossa comunidade, todos os nossos associados, a despertar dentro de cada um a sua liderança. Interpretamos isso como um líder em cada comunidade, em cada família. É a multiplicação disso que vai formar uma grande entidade, que é a multiplicação de todos esses líderes. É uma entidade formada por líderes. Essa é a grande sacada. Legal, é um trabalho hercúleo, porque você está falando o seguinte, não é que a pessoa vai lá em Cuiabá sentar para ter aula ali dentro, vocês estão no campo. Você tem que levar isso para cidades que estão distantes. E quando eu falo distante, estou falando de 1h30 de voo, estou falando de 800 km de carro, estrada de terra. Nada é fácil aqui, né? E sendo assim, eu acho que é muito complicado fazer isso sozinho. E eu vi que vocês têm uma série de parcerias, uma delas muito forte com o Senar, né? Como é que é? Como é que se dá isso? Vocês, inclusive as sedes são muito próximas, tem um núcleo muito próximo de vocês, trabalham muito em conjunto, né? Sim, o Senar é o Serviço Nacional da Aprendizagem Rural, né? São recursos dos agricultores que mantêm o Senar, e o Senar ele desenvolve programas de treinamento para capacitação de funcionários, de proprietários, de consultores, enfim, é uma retribuição do dinheiro investido em capacitação, diretamente em capacitação. O circuito da ProSoja, que é esse trabalho que estamos fazendo, é uma correalização da ProSoja com o Senar. Tamanha é a identificação entre os dois entes, né? O Senar é vinculado ao sistema sindical. Nós temos uma sinergia, não temos vinculação, mas temos uma sinergia muito grande com o sistema sindical também. Fazemos um trabalho um pouco diferente, mas somamos muito com o sistema sindical. E nada mais natural e justo do que trazer essa informação sobre a capacitação, não só dos funcionários, da mão de obra, que é um problema, é um dos gargalos, né? A mão de obra capacitada hoje aqui em Mato Grosso, acredito que no Brasil inteiro, mas mais aqui em Mato Grosso, é um dos gargalos para o desenvolvimento da agricultura. Como você viu, as máquinas são máquinas de primeiro mundo, as tecnologias são tecnologias extremamente avançadas, e a capacitação na mão de obra, infelizmente, não acompanha no mesmo ritmo. Então o Senar tem feito um trabalho muito importante, investindo dinheiro do produtor rural na capacitação, não só do seu funcionário, mas do próprio produtor, do seu filho, do seu agrônomo, do seu contador, do seu advogado. Todo mundo tem a oportunidade de se capacitar com temas muito vinculados ao setor. Acho que essa sinergia, essa soma de esforços, né, muito parecido com o aspecto de comunidade, comunitário, de autoajuda, é o que tem feito a diferença. É muito legal essa ideia de fazer brotar das bases, e vocês têm acertado na mosca. Vocês botaram um ministro da Agricultura, né? O ministro da Agricultura saiu daqui. Hoje é um ministro que saiu daqui dessa região, é do Mato Grosso, está lá. E eu vejo que esse incentivo acontecendo, várias pessoas me procuraram nas palestras para falar dos cursos que estão fazendo, vieram comentar, são muitas coisas legais acontecendo ali. E me parece que vocês têm um foco também voltado para a universidade. Tem um braço do circuito da ProSoja que vai para a universidade, não é isso?
Sem dúvida, se estamos falando em brotar lideranças, essas lideranças estão em vários meios, né? Não só no meio agrícola. No meio universitário, talvez estejam as lideranças mais primorosas que podemos trazer para o sistema no futuro breve, justamente aqueles que estão se capacitando, que estão sentados hoje nos bancos universitários e que vêm para o mercado de trabalho muito em breve. A aproximação dos nossos conceitos, do nosso setor, com esses líderes que estão vindo para o mercado de trabalho é muito importante. A gente entende que essa aproximação pode abreviar um percurso enorme, quebrando barreiras, tirando preconceitos, né, e fazendo com que, eventualmente, quem se interesse pela área possa conhecer já de cara, antes mesmo de sair do banco das universidades, quais são os conceitos que nos guiam, o que a gente defende, o que a gente faz, né, e quem sabe aí já procurar uma pós-graduação, uma especialização voltada para a área e vir trabalhar nesse setor que é tão carente de mão de obra especializada. Muito legal, um baita investimento, uma coisa muito grande. Eu vou voltar para o começo da entrevista, né, que eu falei a diferença da agricultura para agronegócio. Eu mergulhei de cabeça no agronegócio aqui. E se de um lado eu fico fascinado, que eu tô vendo, é só a primeira semana, nós temos mais 4, 5 semanas pela frente aí. Eu vou visitar muito mais áreas aqui, vou falar com outras pessoas. Mas do mesmo jeito que isso me fascina, estar vendo isso ao vivo, me dá uma agonia de saber que a maioria das pessoas não conseguem ver. E o que elas enxergam é exatamente aquilo que aparece na imprensa. Então é a briga política, é o político X com o político Y, é uma bandidagem aqui, é uma outra coisa aqui, confundem o ladrão de madeira que está roubando madeira na Amazônia com quem está fazendo o agronegócio, confundem o desmatador ilegal com quem faz o agronegócio e vira uma bagunça onde ninguém entende o que está falando. Então, a minha recomendação para você que está ouvindo aqui é a seguinte: se você ouviu o programa e gostou, maravilha, legal. Se você vai entrar aqui para fazer um comentário do tipo assim, desmatador ilegal, eu vou falar, antes de falar isso, cara, vem para cá. Pega um avião, vem para cá, anda 800 km de carro, vem ver o que eu tô vendo, vem conviver com essas pessoas aqui para entender por que é que o agronegócio é responsável pela maior parte do PIB brasileiro hoje. Se o Brasil tem algum crescimento positivo nos últimos 5, 6, 7, 10, 12, 15 anos, é porque o agronegócio está presente. E é ele que segura a peteca. Se essa peteca cair, meu amigo, nós vamos crescer negativo e não há dúvidas disso. 100 bilhões de dólares é o resultado da balança positiva do agronegócio no Brasil esse ano. Se você retirar esses 100 bilhões de dólares, dá para saber como que era a balança. Estamos praticamente no zero, porque o agro colocou 100 bi de superávit. Tira isso para ver como fica. Então, é muito importante a gente ter o foco correto, ter a visão correta dos negócios, assim como a indústria tem a importância dela na geração de empregos, no desenvolvimento, a educação também, o setor de serviços, o comércio. Eu acho que a somatória de todos esses setores é que vai fazer um país forte. O que a gente não pode ter é preconceito. A gente não pode ter preconceito. Se você tem dúvida, procure a informação. Não julgue antes de conhecer. Ricardo, obrigado pelo tempo que você dedicou aqui. Parabéns. Você é jovem. Que idade você tem? 38. É jovem, cara. É um garotão com 38 anos de idade. Eu vejo o interesse que ele tem, a forma como ele está liderando as discussões aqui. Eu vejo que, como o Ricardo, eu conheci mais uma pancada de outros garotões na faixa dos 40 anos de idade, e eu estou antevendo uma mudança importante que vai acontecer aí, inclusive por essa mudança de faixa de idade. Quer dizer, os velhinhos da minha idade, a turma dos 58, 60, está saindo fora. E está aparecendo uma garotada nova aí com os 40 anos que tem uma visão completamente diferente. É a visão de agronegócio, sabe, que está tomando conta aqui. E eu não tenho dúvida nenhuma de que o que tem pela frente aí, se o Estado não atrapalhar, isso aqui é só crescimento e eu espero estar acompanhando mais de perto. Ricardo, obrigado pelo tempo aqui. Você, ouvinte, se quiser conhecer um pouco mais, aguarde, porque vem mais programas aí falando de outras coisas que eu estou vendo aqui no agronegócio. Diga as suas palavras finais. Eu também quero te agradecer, Luciano, pela tua participação aqui com a gente, pela companhia primorosa que você é. Os nossos bate-papos aqui são excelentes. Passar um pouquinho de inveja pro ouvinte, né? Vocês não sabem como é bom conviver com pessoas do nível de capacidade e inteligência do Luciano. Sempre é um aprendizado, cada conversa nossa é uma maravilha. E vamos em frente, nós temos ainda um longo percurso e eu acho que vai ser muito bom para todo mundo que puder ter acesso ao teu site, ter acesso ao teu Facebook, aos teus programas gravados também. É muita informação e informação de qualidade. Parabéns, vamos nessa aí. Você ouviu o Leadercast, mas ele continua no portal cafebrasil.com.br, onde você encontrará a transcrição desta entrevista com links e mais informações.
portalcafebrasil.com.br. Vá lá, ajude a enriquecer o programa com seus comentários, leia os comentários de outros ouvintes e mande sugestões de pessoas que você gostaria que fossem entrevistadas no programa. E se quiser nos contatar pelo WhatsApp é o 11 967 89 8114. O Leadercast chegou a você com o apoio da DKT Brasil, que distribui a mais completa linha de preservativos e géis lubrificantes do país, com a marca Prudence. A DKT realiza um espetacular trabalho de marketing social, contribuindo para o combate às doenças sexualmente transmissíveis e para as políticas de planejamento social. A DKT lidera e empreende. Acesse dktbrasil.com.br. E o Leadercast também chega com o apoio do LinkedIn, a solução que vem transformando a atração de talentos através das redes sociais profissionais. Agende uma demonstração gratuita dos serviços para atender suas necessidades de recrutamento em br.talent.linkedin.com. Você ouviu o Leadercast com Luciano Pires. Mais uma isca intelectual do Café Brasil. Acompanhe os programas pelo portal cafebrasil.com.br.